Então, como é que vocês estão, champs? Hoje é uma live especial, inclusive vamos ter uma convidada aqui que é a Juscelia. Vamos falar sobre as obrigações da Sonangol e vocês têm que estar aqui. Hoje é aquele tipo de coisas que definitivamente vocês têm que estar aqui. Então até vou colocar aqui assim o tema, tá? Investir nas obrigações da Sonangol. E vou colocar como questionamento, obviamente, né? Para a gente depois ir olhando à medida da live para poder tomar decisões aqui inteligentes. A nossa convidada que vai estar connosco aqui a partilhar o cenário é a Juscelia Gabriel. A Juscelia também é educadora financeira e, como eu, ela sempre analisa os produtos e passa aqui as informações referentes a tudo o que existe que pode representar uma oportunidade para o mercado. Então, vamos a isso. Esse é aquele tipo de lives que tu não podes perder, tu não queres perder, e também aquele tipo de lives que tu não podes assistir sozinho, que tu tens que chamar todo mundo tem que vir para cá, todo mundo tem que entender o que é que isso pode representar, porque para além de ser uma possível oportunidade, é também um marco para o mercado. Vou chamar a Juscelia. Juscelia, estás aí? Já chegaste? Ou também foram te chamar? Onde é que está a Juscelia? Vamos chamar a Juscelia aqui para termos então essa conversa e validarmos aquela que é a nossa intenção de compreender como esse processo todo funciona e como isso pode ou não representar uma oportunidade. Eu tive a responder várias questões já e algumas eu disse, olha, não, vou responder aqui num momento específico, quando tivemos na live, para então hoje vamos responder absolutamente tudo. Então todas as vossas dúvidas que vocês tenham, coloquem ali nessa caixinha de perguntas, porque nós vamos responder a tudo. Juscelia, como é que é? Tudo bem contigo? Juscelia, ok. Conseguem me ouvir e Eu ver que está aqui consigo a processar ainda? ouvir, estás a colar muito, provavelmente deve ser alguma situação da internet, mas diz-nos se tu nos consegues ouvir e ver. Diz-nos lá. Eu não consigo ver, não consigo ver, só consigo ouvir, está tudo escuro. Deve ser alguma coisa da tua internet. Faz Mas o vocês seguinte, conseguem me ver e conseguimos ouvir? te Não, ver e ouvir. Vou deixar a conexão está casa péssima. feedback. Vou deixar o pessoal que está a nos assistir dar um feedback, mas eu consigo ver-te e Eu ouvir. vou tentar sair e voltar a entrar. Vou Tenta sair e voltar a entrar. entrar. Enquanto isso, eu vou tentar aqui fazer um contexto do que é que isso pode representar, tá? E vamos aguardar que tu entres, tá? Ok, pessoal. Vocês precisam entender primeiro o que são estas obrigações e o que são estas obrigações corporativas em particular. Por norma, vocês já ouviram várias vezes falar dos tais títulos do Tesouro, em que nós temos os bilhetes do Tesouro e as obrigações do Tesouro. E temos OTNRs, OTTX, OTMS, temos vários instrumentos associados aqui no mercado financeiro. No entanto, o que nós tínhamos de obrigações atualmente são as obrigações do Tesouro, que são as obrigações ligadas ao Estado. Nós já tivemos anteriormente obrigações corporativas que foram emitidas pelo Standard Bank, que era uma empresa privada, mas agora a Sonangol vem fazer essa emissão como a primeira empresa pública em Angola a trazer isso aqui para nós. A Sonangol é uma empresa robusta, é uma empresa bastante antiga, é uma empresa que representa muito aquilo que é a bandeira de Angola, mas muitos de vocês querem entender por que é que uma empresa desse tamanho, por que é que uma empresa como a Sonangol vem para o mercado pedir dinheiro emprestado, porque esse processo obrigacionista é só isso, é simplesmente a empresa dizer, olha, eu tenho um projeto, eu vou fazer com que o meu projeto aconteça, mas para isso eu preciso de dinheiro. Eu posso obter dinheiro de várias formas. Eu posso ir pedir a uma instituição que financia internacionalmente, eu posso ir a um banco local, eu posso, por exemplo, emitir ações no mercado, abrir capital, ou eu posso simplesmente emitir obrigações. Quando uma empresa
faz um processo de IPO, uma empresa abre o capital, ali ele também vai pegar financiamento, basicamente, não é? Só que ele vai dividir o risco, vocês vão ser sócios. Nas obrigações não existe sociedade, nas obrigações é simplesmente emprestar dinheiro, que é esse processo que a Sonangol está aqui a dizer, olha, emprestem dinheiro, a Juscelia está aqui e vai nos introduzir também um pouquinho desse processo e por que que está a acontecer agora e por que que talvez isso possa ser uma oportunidade. Mas vamos avaliar tudo, Juscelia, vamos avaliar riscos, vamos avaliar comparativos com outros instrumentos do mercado e depois vamos validar o que é que pode ou não ser feito no processo, tá? Mas calhar te apresentas, né? E também quem não te conhece, né? Vamos dar sucesso. Bom, olá investidores, olá champs, quem estiver aí do lado do Euclides, sou Juscelia Gabriel, sou educadora financeira e pronto, decidimos fazer essa live para trazer-vos também aqui um pouco mais sobre estas obrigações, para vocês perceberem realmente naquilo que vão investir. Começou hoje, mas nós não queremos que vocês só coloquem o vosso dinheiro só porque o Euclides está a fazer, só porque a Juscelia está a fazer, que eu nem sei ainda, nem vou partilhar aqui ainda se vou realmente comprar ou não. Mas é importante ter acesso a esse conhecimento, ok? Eu não sou consultora, nem vou aqui recomendar este investimento, ok? Vamos apenas aqui abordar da forma mais clara possível o que é, quais são os riscos, para que vocês estejam realmente conscientes do que é que estão a investir, ok? Se vão investir ou não e se realmente fazer sentido para o vosso perfil, ok? Então, é como o Euclides já introduziu aqui também, nós estamos diante de títulos obrigacionistas, que são obrigações, não são as primeiras obrigações que nós temos no mercado, mas são as primeiras vindas de uma instituição não financeira. Já tivemos as do Standard Bank também, mas agora temos as primeiras de uma instituição não financeira. Então, o que é que leva a Sonangol, neste momento, a pedir dinheiro aos investidores? Ainda aqui no mais básico possível que vocês podem perceber é isto. A Sonangol está a pedir dinheiro emprestado aos investidores. Então, por que que ela não pede aos bancos, por exemplo? Por que que ela não pede a outras entidades? Por que que está agora a emitir estas obrigações para, então, poder pedir este empréstimo obrigacionista agora aqui aos investidores? É sobre isso que nós vamos falar. Euclides, bora então começar? É muito importante que as pessoas compreendam o seguinte, por exemplo, se eu, e vamos olhar para o nosso caso particular, nós enquanto indivíduos, se nós quisermos pedir algum dinheiro emprestado para financiar os nossos negócios, nós vamos obviamente procurar aquelas que são as melhores oportunidades, certo? Exatamente. E é exatamente isso que a Sonangol está fazendo no momento, porque a Sonangol pode olhar para todas as instituições às quais ela já se financia, porque uma empresa precisa de continuamento, é um normal. A empresa não quer sempre usar aquilo que ela possui como caixa, até empresas estão com bilhões de dólares de caixa. Ainda continuam... assim recorrem a financiamento. Primeiro é preciso entender que os negócios funcionam. Eu hoje, por exemplo, no Dinheiro Limpo, tenho caixa. Mas se eu quiser fazer um projeto qualquer que é garantido, que precisa de crescimento contínuo, eu não preciso necessariamente comprometer o meu caixa, eu posso pedir um tipo de financiamento. E esse financiamento pode ser ir a uma instituição internacional, ir a um banco local, ir a uma instituição de private equity, ou simplesmente dizer, olha, vou aqui à Bodiva, vou fazer um processo para emitir obrigações, caso porque eu sou uma empresa e vou me financiar. Imaginem o seguinte cenário, eu dou sempre esse exemplo porque eu acho que faz muito sentido. Imagina uma empresa de barcos, né? De barcos, que quer aumentar a sua quantidade de peixe, né? Que faz pescas. E ela diz, eu tenho aqui 15 barcos, eu quero agora passar para 20 barcos, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir dinheiro emprestado para comprar esses 5 barcos para fazer os 20. Eu posso pedir dinheiro emprestado, eu posso emitir obrigações no valor que eu preciso e assumir um compromisso com quem me empresta de lhe devolver o dinheiro na maturidade, que é esse período que nós vamos assumir esse compromisso, e durante o processo pagar juros. Obviamente, depois de eu comprar os barcos e fazer mais dinheiro, eu tenho condições de pagar aquilo que eu prometo a quem me emprestou capital e a minha empresa cresce
depois isso termina. Eu também posso ficar com a ideia de, ok, posso não esperar até o final, que eu me comprometi convosco, no caso da Sonangol são 5 anos, né? Mas eu posso pagar isso antes, posso fazer essa compra da dívida. Então é simplesmente isso, não é uma coisa extremamente complicada e não significa necessariamente que uma empresa que vá se endividar é uma empresa que não esteja saudável. Agora, só é verdade. Dívida, né? E o lucro que ela normalmente faz. Isso é que são coisas importantes a se ter em conta. É verdade. E é importante nós percebermos também que ter dívida não é mau, né? O mal é como nós vamos gerir esta dívida. Yeah. E naturalmente, como tu disseste, eu como empresa sempre vou buscar as melhores opções a nível de condições para aquilo que eu me quero endividar. E naturalmente, por exemplo, se a Sonangol hoje fosse pedir este valor, estes 75 mil milhões emprestados a outros, alguém escreveu aí Other People Money, né? Por exemplo, a outras instituições, a outros bancos internacionais, provavelmente não seria uma taxa de 17,5%. Exato. Provavelmente seria uma taxa muito mais alta. Então, ela tem aqui a oportunidade de também, porque sabe que também pode ser uma oportunidade do outro lado, para quem está a subscrever estas obrigações, porque também do outro lado, este investidor está diante de uma taxa que é a mais alta, comparado a tipos de investimento, que é a mais alta também no mercado. Então, a Sonangol acaba por se beneficiar porque consegue se endividar mais barato com os investidores e os investidores, por outro lado, também conseguem aí uma taxa um pouco mais alta daquilo que temos atualmente no mercado. Mas atenção que não queremos falar aqui só dos benefícios, estamos só aqui ainda a pôr as coisas à mesa, ok? Yeah. Depois, tem aqui o fator também que é o valor da entrada. Cada obrigação da Sonangol está o valor de subscrição de 10 mil kwanzas. Tudo bem que tem que subscrever um mínimo de 10, mas são 100 mil kwanzas que esse investidor precisa para conseguir, então, subscrever a estas obrigações. Se calhar, se fosse fazer um outro investimento de valor mais alto, não conseguia um valor tão baixo, né, se assim posso dizer. E depois, mesmo no mercado, na maior parte das obrigações que nós encontramos atualmente, a maior parte delas estão acima do par, ou seja, as pessoas já não conseguem comprar obrigações exatamente a 100 mil kwanzas, tirando a semana passada que estava ligeiramente acima, falando aqui, comparando aqui aos títulos do Tesouro, né? Então, o investidor tem também aí a oportunidade de conseguir comprar exatamente 100 mil kwanzas. Claro que depois vamos ver aí a nível de quantidade, porque não é garantido, mas só trazendo aqui à mesa quais seriam então esses benefícios, no caso do investidor, se realmente ele decidisse, ou quem está aqui a assistir essa live, se realmente decidisse investir neste tipo de investimento ou não. Okay? Exato. Eu acho que é muito importante a pessoa sempre fazer a relação risco-retorno. E não é tão complicado fazer isso, né? Quando tu vês uma empresa a pedir dinheiro emprestado e um Estado, obviamente a empresa tem que pagar mais do que o Estado. Isso é o básico. Porque o Estado vai poder cumprir com a sua obrigação sempre. A empresa, por norma, dependendo daquele que é o rating de crédito que ela tem, ela vai tentar pagar mais. Empresas, por exemplo, que sejam mais vulneráveis que a Sonangol, se tiverem que emitir uma obrigação, vão ter que pagar ainda mais do que a Sonangol, porque dependendo do risco de default que a empresa tiver, ela tende a compensar melhor o investidor. A Sonangol, no caso, é uma empresa também que é pública, então tem sempre a mão do... empresa pública. A Sonangol é né? É uma empresa lucrativa, não é como... Ainda fiz um vídeo ontem a falar das empresas todas do Estado que estão falidas, mas também tem a mão do Estado, o que torna o risco menor, independentemente do crédito que se dá às próprias obrigações. Então é importante olhar esses aspectos todos. Sempre que uma empresa vier para o mercado e dizer, olha, eu quero emitir obrigações, ela nunca vai emitir obrigações a uma taxa inferior ao do Estado, porque senão todo mundo vai comprar. Exatamente, todo mundo vai para o Estado, exatamente. Se bem que podia ter sido um pouco mais, né? Só aí 0,5. Podia um pouco mais, mas agora tu tens aí outros comparativos que é, por exemplo, essas obrigações da Sonangol, elas têm também a própria Áurea, né, e o próprio BFA dentro para fazer o suporte da operação. Elas tendem a ser bastante líquidas, pelo menos é o que se acredita no processo. Elas têm um compromisso inferior, 5 anos, por exemplo. Agora, se a Sonangol... Exatamente, comparando, passa o tempo, sim. Passa o tempo, está muito para cima.
E sem falar que depois, a nível de retorno real, né? Naquilo que já há no mercado, às vezes até podes ver uma taxa de 17, 16, 15, mas depois estás a comprar muito acima do par e quando fores comparar o retorno real que tu tiveres, já depois dos descontos e impostos, vais ver que já passa um pouco da taxa que lá estava, né? Fica bem abaixo. Yeah, yeah. E depois, tipo, as pessoas devem perguntar, mas como é que eu faço para participar no processo, né? Se for participar, nós vamos chegar até ali, mas eu acho que nós queremos ainda analisar um pouquinho mais. Muitas pessoas devem perguntar, Euclides, como é que eu faço se eu não quiser assumir o compromisso de 5 anos para a Sonangol? E outras pessoas dizem, mas 5 anos eu vou receber 80 e tal por cento, né? Mas a pessoa 85. do que é quase 90% em 5 anos. A pessoa não tem noção nenhuma, porque quando tu vais comparar com outros instrumentos financeiros, eu moro, por exemplo, aqui no Reino Unido, mas estou sempre em Angola e em outros lugares do mundo. As obrigações que tu tens, por exemplo, os títulos do Tesouro em Portugal, nesse momento estão a pagar menos de 3%. Está tudo bem que nós estamos a falar euros, mas é 3%, ok? Menos de 3%. Exato. Isso é claro. Nós, em Angola, temos essas nossas taxas de juros muito mais altas, mas também temos aquele risco cambial enorme, o risco da inflação, Exato. que é importante. Inflação e câmbio conosco aqui. Mas se tu também consomes em Angola, o risco cambial é importante, de facto. Mas é uma situação que tu deves saber gerir, porque é um risco que qualquer país que não está diretamente ligado a essas moedas fortes, como o dólar, como o libra ou como o euro, sente sempre. Tu é que deves saber jogar dentro da tua carteira e perceber os aspectos mais importantes para a gestão, que é, por exemplo, estamos a falar de diversificação, né? Estamos a falar de uma alocação de ativos que seja inteligente e clara, e estamos a falar de rebalanceamento, que é esse processo de quando venderes. Ou seja, por exemplo, se a pessoa não quiser ficar com as obrigações da Sonangol até o final, o que é que ela pode fazer? Imagina, depois de 6 meses ela já não quer mais. Ok. Ela ainda pode colocar, por exemplo, na Bodiva, caso venha a ser admitida a negociação, né? Tudo indica que sim, né? Mas ainda não está nada aprovado, né? Porque ainda tem esse processo de aprovação pela Bodiva. Então, o investidor tem a oportunidade de colocar esse título à venda. Ou também pode depois ir ao emissor e pedir este reembolso, né? Embora também não está assim nada muito definido sobre como é que vai funcionar esse processo. Não sei se tens mais informação sobre isso. Sim, por norma é assim, se uma empresa ela pode dar o benefício de renegociar a própria dívida, né? É o que nós falamos da dívida. E, por exemplo, se eu faço uma emissão hoje a 17,5%, eu posso assumir como investidor, por exemplo, ou com o meu credor, por exemplo, olha, vamos negociar a recompra dessa dívida a uma taxa que pode ser superior, por exemplo, e pode ser interessante para quem emprestou o dinheiro ou para a mesma taxa. Isso é um processo comum que faz tanto para empresas como para os Estados. Imagina que, por exemplo, o Estado, ele queira, vamos dar um exemplo do Estado, né? O Estado, por norma, quando quer controlar a inflação, vai emitir mais títulos públicos para controlar a expansão monetária, né? Então ali nós vamos o dinheiro da circulação e vamos dar para o Estado. Mas imagina que acontece um cenário contrário, que o Estado precisa que tenha mais dinheiro na economia. Então o Estado vai fazer o quê? O Estado vai pagar de volta antes do período. Então as empresas também têm o direito de fazer esse processo. Mas fora isso, existe um processo natural que é o próprio mercado em si tem um risco grande para essas obrigações. Que é, por exemplo, se nós tivermos uma inflação muito mais alta lá à frente e as próximas emissões que existirem forem com taxas mais altas, estas obrigações que nós temos, tanto as do Tesouro como as corporativas, tendem a ficar a um preço mais baixo para ser competitivo. Então, o próprio mercado vai ajustar o preço da obrigação. Porque imagina, por exemplo, se o país melhora muito e as próximas emissões de 12%. Essas obrigações para serem vendidas, que pagam 17,5%, vão estar a ser vendidas muito acima daquilo que é o par, muito acima do preço de negociação. Então, o próprio mercado vai se regular e o próprio mercado vai ajustar os preços. Se as taxas de juros subirem muito, qual é a única solução para tu sair dessa obrigação? É venderes ela muito mais barata. Não sei se tu lembras do que aconteceu com Silicon Valley Bank, quando, acho que foi aí uns 6, 7 meses, aquele banco do Vale do Silício,
falir, por quê? Porque eles compraram muitas obrigações do Tesouro Americano a taxas baixas com o dinheiro dos clientes, tá? E depois, quando as taxas ficaram muito altas, os clientes quiseram o seu Não dinheiro e eles conseguiram. tiveram que vender muito abaixo. Então, Yeah. sempre vai existir forma de tu sair, E olha, quer vendendo. a maior parte dos nossos bancos aqui, depois fomos analisar a margem financeira, né? A maior parte depois compra obrigações, né? Então há esse risco também com a nossa banca. Exato, exato. Depois tens aí o comparativo de como é que os próprios bancos estão envolvidos no processo dos próprios depósitos a prazo. É comprarem umas obrigações que pagam mais e depois pegarem no dinheiro e investirem e pagarem um pouquinho menos, e é o processo normal da banca, é como as coisas funcionam. Mas enquanto eu investidor, eu devo pensar, por exemplo, epá, se eu não vou fazer nada e eu vou ganhar 17,5% ao ano com o dinheiro que Exatamente. Tem um valor que ia ficar parado no banco, né? Mais vale eu ter esses 17,5, que se calhar eu vou reinvestir os juros, vou colocar no tipo de investimentos e daqui a 5 anos vou ter muito mais do que simplesmente... Porque imagina, eu recebi vários comentários também no vídeo em que fiz, né? E as pessoas a dizerem, opa, mas eu ganhar 17,5% só para este valor, só, imagina, só 17.500 kwanzas, não faz sentido. Então não vou fazer nada. Não fazer nada é pior. é. Então, se tiveres uma solução melhor, aí sim. Por isso é que nós estamos aqui também a tentar esclarecer ao máximo que isto não é para todos, ok? É importante mesmo analisar o teu perfil e ver se faz realmente sentido, porque se calhar se tu encontrares uma outra opção de investimento, se tu fores muito bom nos negócios ou noutras opções, podes rentabilizar o teu dinheiro de forma muito mais rápida e com menos risco, que é difícil, né? Normalmente... onde tu encontras maior rentabilidade, normalmente há muito risco associado, que é o caso dos negócios. Aí sim, porque aqui nós estamos a falar, imagina, tu vais investir o teu dinheiro, vais deixar aí a render, depois vais te focar noutras coisas. Então não é a mesma coisa que há quem diz, para eu colocar nestas obrigações, prefiro colocar num negócio. Ok, mas num negócio, tu vais ter que estar lá 24 horas por dia, vais ter que fazer aquilo dar certo, porque senão o teu dinheiro vai ao ar, né? Perdido, e é isso que acontece com a maior parte das pessoas, né? Que ficam aí em várias tentativas de negócio falhadas e depois se forem a contar o valor que perderam ao longo desse tempo, né? Em que preferiram ir pela via dos negócios. Não estou aqui a dizer que via que é melhor, se é melhor as obrigações ou se é melhor os negócios, mas é importante tu perceberes o teu perfil, perceberes se realmente neste negócio onde queres colocar o dinheiro, se faz realmente sentido, se tu percebes se vai realmente render aquilo que tu esperas ou só vais perder dinheiro. E tens aí uma opção de renda passiva, né? Tu vais colocar o teu dinheiro a uma taxa que é, pronto, a mais competitiva atualmente no mercado e podes então ir recebendo os teus juros e se calhar ir rebalanceando a tua carteira ao longo deste período. Okay? Não é a melhor opção, não estamos aqui a dizer que é a melhor opção, mas pode ser uma opção para quem já chegou à conclusão que quer investir em renda fixa, que é um investimento que tu sabes exatamente quais são as condições, estás agora diante de um contrato, tens aí um prospecto para analisar e sabes, estás aqui agora a assumir ou diante de condições que vão vigorar durante 5 anos, ok? Que é diferente de se estás diante de um negócio ou estás diante de um investimento de renda variável, que tu não sabes exatamente como é que aquilo vai correr. E depois também a pessoa tem que perceber o seguinte, se tu não sabes o que estás a fazer, é melhor aprender para fazer, porque quando tu chegas e me falas que 85% ou 17,5% é pouco, tu não sabes o que estás a falar, obviamente, tu não sabes o que estás a falar, porque é pouco comparado a quê? Exatamente, comparado a quê? Porque se nós estamos, se depois o que tu vais fazer é fazer nada com o teu dinheiro, tu estás a comparar com zero. Exato. Então se calhar é muito para quem não vai fazer nada com esse dinheiro. Agora, tu também olhas, porque tu não sabes o que é que o futuro reserva, né? Então, se tu assumes um compromisso de 5 anos para 17,5%, mas de repente a situação do país melhora, é um compromisso que é fixo e que está lá garantidamente para essa taxa de juros. Tu podes vir num futuro até taxas de juros mais altas ou taxas de juros mais baixas. Por isso é que quando se investe, queres fazer disso um processo contínuo e constante. Tu queres ir fazendo sempre isso e ter uma carteira, mesmo que seja só de renda fixa, que são títulos, né, obrigacionistas e tudo mais. Tu queres diversificar aquilo que o Estado oferece e aquilo que as empresas oferecem. Nós falamos muito sobre ações, por exemplo, mas o risco nas ações
extremamente alto comparado com as obrigações corporativas e comparado com as obrigações do Estado é mais alto ainda. Então, o que é que tu queres fazer nesse processo? Tu queres ter noção do equilíbrio da alocação que tu deves ter. Epá, vou colocar 50% aqui, 50% aqui, 70% aqui, 30% aqui. E entender o que é que o mercado oferece. Agora, dizes que 17,5% ao ano é pouco. Isso é absurdo. Isso é mais do que 1,4% ao mês. Tu não encontras isso em quase nenhum lugar do mundo. Exatamente. E provavelmente, se fores comparar as opções lá na Europa, isto há de ser o anual, né? Em depósitos a prazo. Exato. Às vezes nem 1% consegues. Exatamente. Então as pessoas têm que tentar olhar isso e vou só pedir aqui vocês que coloquem os arrobas de mais pessoas aqui na live, tipo chamem @fulano, porque vamos começar a responder às questões. Mais pessoas. Partilhem aí, marquem mais pessoas, que é para a Juscelia responder aqui para vocês e nós respondemos aquilo que são todas as vossas questões no processo, que eu acredito que sejam muitas. As pessoas estão aqui a perguntar, olha essa pergunta, obrigações são ações, obviamente as pessoas, muita gente não entende bem esse processo, mas quando há muita confusão sobre uma coisa e outra, e é natural, né? Porque nós somos um mercado muito novo ainda, neste tipo de instrumentos. E também porque tivemos, a nível da oferta pública, tivemos recentemente ações. Então é normal que as pessoas olhem para uma nova oferta pública e achem que aquilo é novamente ações. Mas são coisas diferentes, ok? Quando nós estamos a falar de ações, tu estás a te tornar acionista de uma empresa, ok? Aqui nós estamos diante de obrigações, estamos diante de dívida, ou seja, uma obrigação que, ou seja, estamos diante de um empréstimo obrigacionista, é uma obrigação que a Sonangol vai agora ter para contigo, de te pagar semestralmente estes juros e depois no final do período ou antes, mediante a renegociação ou condições que forem depois acordadas, de pagar esse valor. Okay? Então são coisas diferentes. Por um lado, tu és acionista e estás a assumir o risco da empresa como um todo, né? Do outro lado, tu estás a arriscar o teu dinheiro, né? Porque estás a emprestar a essa empresa. E lembrando que não são só benefícios, nós começamos aqui pelos benefícios, mas não são só benefícios. Tu estás a emprestar o teu dinheiro, mas também estás, por exemplo, diante de um risco de crédito, que é da empresa, por exemplo, não te pagar, porque se acontecer algo com a Sonangol vai à falência, tu podes não receber este dinheiro que emprestaste. Então é importante tu estares também consciente disto, estares consciente do risco de crédito que está associado a essas obrigações. Então, a pergunta que eu, para quem vem e diz, mas Juscelia, será que é uma boa opção? Faz sentido eu investir o meu dinheiro nestas obrigações? E aquilo que eu pergunto é muito simples. Se tu fosse emprestar dinheiro a alguém, qual é a primeira pergunta que tu farias? O que é que tu ias analisar? Tu ias analisar a capacidade dessa pessoa de pagar. Quando nós vamos aos bancos, os bancos pedem-nos um monte de informações, plano de negócio. Por quê? Porque querem analisar a nossa capacidade de pagar. Então, o risco de crédito está sempre ali associado. Okay? Então, se eu vou emprestar dinheiro a uma empresa deste porte, o mínimo que eu posso fazer é também ir às demonstrações financeiras e ver, ok, face ao valor que eles estão a pedir, qual foi a faturação, se eles podem realmente pagar este valor ou não, se há alguma outra coisa associada que pode pôr em risco a empresa e ela no futuro não me pagar, então é mais por aí. Eu vou também responder aqui a Ermingarda. Ela diz aqui, com a desvalorização da nossa moeda, daqui a 5 anos não terá nenhum retorno. Simplesmente emprestar o dinheiro não faz sentido. Provavelmente é o que ela falou aqui. A pessoa precisa entender o seguinte, nós estamos a vir de um histórico inflacionário extremamente alto, isso é o que faz o país. Agora, o que tu fazes com o teu dinheiro é o que vai fazer a diferença no processo. Tu podes decidir, por exemplo, pegar nos teus juros e reinvestir no mesmo produto se estiver disponível ou num outro produto. Exato. A taxa média a ser superior a 20%. Tu podes fazer isso naturalmente e tu podes pegar isso e investir noutro produto que te pague juros semelhantes e se vierem produtos com juros mais altos, fazer isso no processo. E aí tu vais conseguir competir com a inflação. O que não compete com a inflação é deixar o dinheiro parado e esse produto em particular é um dos produtos que dá maior possibilidade na condição atual do mercado de competir positivamente com a inflação. Então, ou é fazer isso
ou fazeres uma outra coisa que te paga menos, que torna a tua situação mais difícil, ou não fazes nada. É importante que a pessoa entenda como é que esse universo funciona e como é que fazer com que os teus juros rendam mais juros vai permitir competir com a inflação e fazer com que o teu retorno seja sempre acima e seja real no final. Não estamos a falar que tu vais ter retornos altíssimos, mas o próprio mercado vai se regular. E por outra, tu não conheces o futuro. Tu não conheces o futuro. Íamos todos conhecer, né? Pudéssemos todos, íamos dizer de forma convicta, olha, vai acontecer isso. Está a ver? Mas eu não sei o futuro. Então o que é que eu faço? Eu tento me expor sempre de forma moderada para poder lidar com o risco da melhor maneira possível. Agora, o que eu não faço é ficar parado, é olhar para a situação, porque muitas pessoas, por exemplo, disseram, eu não invisto no Caixa Angola, eu não invisto no BAI, perderam boas oportunidades de multiplicar o seu dinheiro por 12 instantaneamente. Então, é importante analisar isso. Se calhar, houve aí uma pessoa a perguntar como é que as pessoas têm exposição ao investimento, para onde é que vão, o que é que fazem? Ok. O que é que elas fazem para conseguirem investir nestas obrigações, é isto? Exato. Ok. Pronto, elas têm que entrar em contato com o seu agente de intermediação. O seu não, no caso os agentes de intermediação que são os oficiais para esta oferta pública, que é a Áurea, o BFA e o Standard Bank. São esses 3 agentes de intermediação. Então aquilo que tem que fazer é entrar em contato com estes agentes, seja por e-mail. Eu já vi pessoas a enviar e-mails para a Áurea e eles têm respondido bem. Já vi pessoas também, eu com o Standard Bank também normalmente envio e-mail e super funciona. E com o BFA a mesma coisa. Então têm que enviar, de preferência onde vocês já tiverem conta, custódia, no caso, okay? Porque é a conta, né, que vos identifica como investidores. E depois dão então a vossa ordem de subscrição, a vossa ordem de compra. Exato. Vão dizer qual é a quantidade, já sabem que cada uma são 10.000 kwanzas e que têm que no mínimo subscrever a 10. Yeah. Então é isso, é simples desse jeito. Tem até o dia 12 de setembro para fazer esse processo. É um processo simples de se fazer. É contactar os vossos intermediários envolvidos no processo, validar as vossas ordens, preencher as fichas de subscrições, colocar lá as quantidades que vocês querem e têm que lembrar que pode acontecer que existe um rateio que não te permita ter acesso à quantidade e já não Exatamente. nas outras emissões, né? Exatamente. Há também aqui um ponto, Euclides, que é as pessoas podem ainda revogar ou cancelar as suas ordens de subscrição até o dia 8. Okay? Aquilo vai até o dia 12, mas tu até o dia 8, se pensares bem, não é bem isso que eu quero, ou então não, quero aumentar ou quero diminuir a quantidade, tu ainda podes fazer até o dia 8. Até as 15 horas do dia 8 de setembro, podes entrar em contato com o teu agente de intermediação e fazer essa alteração. Exato. Mas agora, se passar do dia 8, imagina, dia 9, 10, 11, aí tu já não podes. Podes ainda submeter, mas já não podes alterar nem revogar. Exato. Okay? Exato. Aqui perguntam, por exemplo, para abrir uma conta custódia, por exemplo, no BFA ou qualquer outra, precisa ser presencial? Eu honestamente não tenho histórico de como é no BFA, mas no Standard Bank e na Áurea, tenho recomendado alguns para a Áurea, porque tem sido fácil. A minha conta custódia do BAI e Caixa Angola, acabei por passar para lá porque o processo foi super simples, foi um e-mail e eles têm lá disponível os formulários todos no site. Então é uma questão de preencher os formulários no site e tem lá um e-mail em que podes enviar e eles respondem. Exato. Mas se também não conseguires desta maneira, ir ao teu agente de intermediação, seja o BFA, o Standard Bank ou a própria Áurea, ir lá presencialmente ou ir a um balcão e se informar. O ideal é sempre pedir para falar com alguém da área de mercados, que são eles que tratam destes processos diretamente. Exato. Tem também aqui a perguntar, menores de idade podem investir? Por exemplo, se tu és mãe ou pai e tu queres validar um investimento de 5 anos para o teu filho, tu podes abrir uma conta custódia para ele, mas em que tu és o assinante principal da conta. Ou seja, tu és, na verdade, o custodiante que funciona em todo o lado do mundo e funciona também para Angola. Tu vais ser o responsável do processo até que ele passe a ser maior de idade e ele tome responsabilidade sobre isso. Então, vocês não estão limitados a não fazer investimentos para os vossos filhos nessa condição, mas vocês vão ser os principais, né, a ter acesso à conta até que ele chegue à maior idade. Outra coisa que nós podemos falar aqui, esse instrumento tem aqui como é que vamos dizer?
dizer isso? Tem uma barreira de entrada baixa, no caso, não é? Porque tu podes fazer uma entrada de até 10 obrigações num valor de 100 mil kwanzas, não é? E depois desse múltiplo de 10, depois começam múltiplos de 1. Então tu não precisas fazer 10, 20, 30. Tu podes fazer 11, tu Exatamente. podes fazer Exato. 1030, tu não precisas Não 1035. precisam ser 10, exato. Entender isso. Então, tu vais fazer os cálculos, vais dizer, pá, só consigo 19, só consigo 19, consigo 1900, consigo 1900 e tentar calcular quanto eu vou receber de juros. E é simples calcular quanto eu vou receber de juros, né? Tu sabes quantas tu tens, sabes quantas unidades tu vais ter, sabes quanto é que cada unidade paga, multiplica e tu vais saber que no dia X em março eu vou receber isso e no dia X em setembro eu vou receber isso. Fora que agora nós temos a carteira do investidor, que te permite ter essa visibilidade de quando é que os teus juros vão ser recebidos e esse processo todo que é extremamente simples e dá para as pessoas terem noção no geral. Não sei se queres dizer mais Sim, alguma agora é super simples e podem, se não souberem calcular, mesmo hoje no Google, vocês vão coisa. e podem pegar calculadoras de juros simples, compostos e o fazer. Mas é seguir a fórmula geral dos juros, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, capital é o quê? É aquilo que vocês vão investir. Qual é a taxa de juro? Qual é o tempo? E lembrar que tem sempre que fazer equivalência entre o tempo e a taxa, ok? Não podem estar a calcular algo que a taxa é anual e depois calcular para semestral, ok? Tenham atenção também a este aspecto. aqui uma questão. Quais são os benefícios da aquisição de obrigações com relação a ações? Acho que a Juscelia já explicou isso, mas é muito simples. Tu quando tens uma obrigação, tu não tens nenhum compromisso para com a empresa. A empresa tem um compromisso contigo. Tu quando tens uma ação, tu és sócio, então tu divides o risco. Se a empresa Exatamente. Digamos, se for a falência. se for a falência, tu assumes aí, dependendo do que tipo de acionista fores, né? Mas aí já é outra questão, se és preferencial ou se és ordinário, no processo. Nas obrigações, tu não tens de te preocupar com nada que aconteça com o processo de funcionamento da empresa, porque a única coisa que tu vais fazer é o mesmo tipo de compromisso de emprestar dinheiro a qualquer pessoa ou instituição. Eles vão fazer o que podes fazer e eles vão te pagar no período estipulado. E é um instrumento de renda fixa, ou seja, tu sabes exatamente quando vais ganhar. Nas ações tu não sabes, porque vai depender da própria volatilidade do mercado, da performance da empresa, de como é que o mercado reage à própria empresa ser negociada em bolsa. Então são inúmeros fatores. Então se tu queres um rendimento fixo, tu olhas para as obrigações. Se tu queres um rendimento variável, que pode ser mais alto ou mais baixo, tu olhas para as ações, tá? Então é basicamente isso. Temos mais questões aqui. E tu falaste aqui também de um aspecto que é investimento para os filhos. Ok? Só dando aqui mais um insight, né? Já que as pessoas, muitas delas ficam céticas em investir para elas próprias, mas depois o que é que acontece? Muitas destas pessoas depois pega em valores em forma de poupança e coloca nestas contas que rendem, sei lá, 1%, 2%, 3%, muitas nem colocam em depósitos a prazo e colocam ali o valor a poupar. Estou aqui a poupar 5 mil kwanzas para até quando meu filho tiver 18 anos ele poder usar aquele valor. Mas na verdade está a perder muito valor esse dinheiro. Então, seguis, por exemplo, aqui a lógica do que o Euclides disse, que é abrir esta conta, né, em que tu és a pessoa custodiante, ou seja, és o responsável no caso, ok? E depois, quando o teu filho tiver os 18 anos, ele é que vai então depois receber o valor que tu poupaste, mais os juros que foram então, e se puderes, tu podes reinvestir e depois beneficiar então de juros compostos até a altura então que ele atingir a maioridade. Yeah. Será muito mais do que tu pegares nesse valor mês a mês e começar a poupar para o teu filho. Exato. Nós falamos aqui sobre esse assunto. Alguém pergunta aqui, há possibilidade dessas obrigações se valorizarem futuramente? Posso responder, Juscelia? Pode. Dependendo de como o mercado for, essas obrigações podem valorizar, mas o valorizar é entre aspas porque é em mercado secundário. Vamos imaginar assim, quando tu tens uma obrigação, tu já assumiste um compromisso. Tu sabes quanto é que ela vale hoje e quanto é que ela vai valer na maturidade, que é o período que tu vais receber. Então, tu sabes que lá depois de 5 anos, tu vais receber por cada obrigação 10 mil kwanzas, ok? Mas agora, durante o processo todo, até o caminho, essa obrigação pode valer muito mais ou pode valer menos. Isto acontece e é normal. Por quê?
vamos supor que existe uma procura muito alta. As próprias obrigações vão atender ao funcionamento normal da oferta e procura, né? Essa coisa normal do mercado. Então, se muita gente quiser comprar essa obrigação porque acha que isso é um instrumento interessante em comparação aos outros instrumentos que virão para o mercado, quem vende vai pedir cada vez mais dinheiro por elas. Se, por exemplo, também existirem outros instrumentos no futuro muito mais interessantes, quem compra vai querer pagar cada vez menos por elas. Então é importante saber o que é a rentabilidade e o que é a rentabilidade na maturidade. Isso depende muito do preço que tu compras a própria obrigação. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Vou colocar aqui uma questão para a Juscelia responder, ainda temos aqui um tempinho. Ok, essa questão aqui, Juscelia, consegues vê-la toda? Ou queres que eu leia para ti? Ok, essas obrigações, não consigo ver todas, mas deixa eu ver aqui até onde consigo. Essas obrigações são com incremento, é possível acrescentar dinheiro ao valor inicial ou o valor mantém-se durante os 5 anos? É exatamente. Não, tu não consegues incrementar na própria obrigação, mas o que é que tu podes fazer? Estas obrigações depois vão ao mercado, se forem realmente admitidas à negociação em bolsa. Então, tu depois podes comprar mais obrigações no mercado, mas aí já não há garantia que vais conseguir comprar ao mesmo preço, porque imagina, na oferta há um preço definido, mas quando estas obrigações forem ao mercado, aquilo é o preço do mercado. Imagina, tu própria como investidora, se amanhã decidires vender estas obrigações, provavelmente não vais vender ao preço que estás a comprar agora. Então, podes vender mais para cima, né? No caso de haver muita procura por elas, como podes também vender mais para baixo, no caso de todo mundo quisesse desfazer destas obrigações. Exato. Então, podes sim acrescentar, mas já não será em mercado primário, que é agora nesse processo de oferta, será em secundário, que aí já estarás diante de outras condições. Okay? Exato. Então, tu tens essa situação de, podes aproveitar essa oportunidade na fase em que ela está mais barata, pelo menos ali né? E depois ela pode vir a estar mais cara. Acredito que num futuro pode acontecer, dependendo da situação, que ela esteja um pouco mais barata, mas é pouco improvável de acordo com aquilo que tem sido a dinâmica do nosso... Normalmente tem sido mais cara. Vimos o exemplo, por exemplo, das ações do BA e Caixa, a tendência é sempre... Se bem que o BA houve ali um período, né, de subida e descida, mas aquilo não refletia, na verdade, o mercado. Mas não vamos entrar por aí. Em que tu devias ganhar mais dinheiro, né? Boa, próxima. Vou colocar aqui mais alguma questão, deixa eu ver aqui. No mercado secundário, o preço das obrigações oscilam muito. Não costumam oscilar tanto como ações. Quando estão mais próximo da data de pagamento dos juros, o preço tende a estar também ligeiramente mais alto, mas acaba por se ajustar no processo. Então não é exatamente a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui uma questão para ti, Juscelia, só um instante. É possível retirar antes dos 5 anos? Sim, ou seja, é possível retirar, entre aspas, né? Tu podes vender estas obrigações ou podes renegociar, que é aquilo que o Euclides estava aqui a dizer, né? Que haverá essa oportunidade de depois ser renegociada a dívida e tu conseguires ter o teu valor. Isso depende da Sonangol. Se a Sonangol quiser... Sim. Dependendo do emissor, sempre. Sim. Então, super. Tu sempre podes vender a tua obrigação em mercado secundário. E tu sempre podes. Desde que exista alguém que queira do outro lado comprar, tu podes desfazer dela, né? O problema é se não houver ninguém. Essa é a vantagem, né? Porque é a mesma coisa para as obrigações do Tesouro. Tu podes sempre colocar à venda no mercado. Aliás, tem acontecido, tenho visto muitas a escoar, principalmente aquelas de taxas de juro que foram compradas mais altas. Por exemplo, há pouco tempo tínhamos obrigações de 21%. Agora já não se encontra no mercado. Então, o que é que essas pessoas estão a fazer? Mesmo já tendo recebido juros destas obrigações, elas ainda estão a conseguir vender muito acima do par. Ok. Deixa eu ver aqui mais alguma questão. São tantas questões, só que muitas são semelhantes. Então, a pessoa está a tentar aqui... colocar e ler. Exato. E há algumas estão aqui, mas pronto, vamos dar prioridade às da caixinha, né? Sim. Não, se tivermos questões aqui, se calhar vamos respondendo também as pessoas que não reconhecem aqui a caixa, mas é importante dizer o seguinte, quando tu vais vendo as questões que tu queres responder aí, Juscelia, enquanto eu vou só contextualizar. Tem aqui uma da Luzene que eu vou responder a seguir, mas podes responder. Fazer um investimento, tu queres olhar para
para todos os aspectos, né? Não só para os aspectos de risco e de retorno, mas também para os aspectos de liquidez. E existe uma coisa aqui em Angola que é o próprio processo das carteiras próprias das instituições que estão envolvidas nessas negociações. Então, vai existir essa possibilidade e também deve conferir alguma liquidez para o próprio mercado. E à medida que o mercado vai ficando mais informado, que o mercado vai crescendo e que as pessoas vão tendo mais instrução, literacia e educação financeira, as pessoas também vão percebendo que tu não precisas necessariamente assumir um compromisso de 10 anos e manter isso para os 10 anos. Tu vais renegociando, porque tu podes ter uma necessidade de liquidez, pode aparecer, tu podes ver um instrumento melhor. E como nós não sabemos o futuro, nós também não queremos julgar aqui os 17,5%, porque se houver uma queda de inflação, uma valorização da moeda do nosso Kwanza, por exemplo, o nosso retorno real tende a ser maravilhoso, como foi, por exemplo, em 21, né, ou 22. Né? Nós tivemos aquela valorização total durante um período de 14 meses e quem tinha taxas de 21%, mais uma valorização do Kwanza na ordem de 40%, imagina o que é que conseguiu fazer no processo. É importante perceber um pouco de realocação, é importante perceber um pouco de rebalanceamento e é importante perceber um pouco de diversificação ali no processo, mas o risco é muito mais baixo do que quando se refere a ações, por exemplo. Tá? Então, as pessoas têm que ter noção disso. Queria responder uma questão. Boa, boa. Tem aqui uma da Luzene, já subi aqui, já surgiram outras, né? Mas vamos ver essa da Luzene Miguel, que ela diz: caso a taxa de juros seja anual e tendo em conta que o pagamento de juros é semestral, será necessário fazer a conversão do tempo da taxa de anual para semestral? Sim, tu podes fazer a conversão da taxa de anual para semestral, para chegares ao valor que vais receber semestralmente, ou podes simplesmente dividir o valor anual por 2. É simples. Não complica, Okay? divide por 2. Não complica. Divide por 2. Acha o anual e divide por 2. Okay? Depois tem aqui quais os impostos a ser pagos. Tem o imposto sobre a aplicação de capitais, que no caso, quando é mais de 3 anos, baixa para 5%. Então, esta obrigação está sujeita a IAC, então vais pagar aí 5% de IAC. E depois tem outros descontos que vão ocorrer também, mas aí já depende muito do agente de intermediação. Pronto, isto varia muito de agente para agente. Comissões, então tem Exato. descontos O IVA sempre também. Yeah. Isso. Tem muitos descontos no processo. Aqui há várias pessoas que moram fora de Angola estão a perguntar se podem investir. Se tu fores residente fiscal em Angola, podes investir normalmente. Ok, só se for residente ou se tiveres, no caso se for uma empresa, só se essa empresa tiver em Angola. Sim. Okay. Se tiveres um NIF, se fores residente fiscal em Angola, mandas um e-mail para qualquer um desses intermediários, abres a conta, validas o teu processo tranquilamente, sem muito stress. Então, existe... Ok. Tem aqui uma pergunta também do Israel, ok. Então pode-se vender ações a uma outra pessoa? Sim, tu podes vender as tuas ações no mercado secundário. Aliás, se tu fores à Bodiva, né, tu vais lá ver que tem ações do Dubai, do Caixa Angola, que estão à venda. Então, se tu quiseres comprar ou desfazer das que tens, tu podes vender no mercado secundário. Dás ordem ao teu agente de intermediação e pões então estas ações à venda. Ok. Mas o que é que nós temos aqui? Perguntaram se permitem juros compostos. Eu não sei porque é que as pessoas andam tão malucas. Também deve ser um pouquinho culpa nossa, né? Tá sempre a falar sobre esse processo de reinvestimento. Tu vais receber os teus juros na tua conta à ordem. Tu decides o que vais fazer com eles, tá? Se existir possibilidade do que tu recebes comprar novas obrigações em mercado secundário, tu compras. Aí tu vais somar o teu valor de obrigações e vais ter mais e vais fazer o processo de juros sobre juros no final. Se não permitir no mesmo instrumento, existem outros instrumentos, tá? E vais pegar a ideia, porque isso é uma ideia, tá? Isso é uma ideia, é um modelo que nós fazemos para investir, que pode nos permitir ou não no mesmo instrumento, porque até a taxa pode ser diferente, o preço pode ser diferente no mercado, mas tu tens que ficar focado na ideia de reinvestir aquilo que tu ganhas juros, o crescimento possa competir com a inflação de forma mais acérrima, né? Possa estar aí o mais próximo possível, tá? Exatamente, e tens aí a oportunidade de fazeres tu própria os teus juros compostos, né? Ficamos muito presos à ideia que não, tenho que encontrar um instrumento que ele próprio já faz os reinvestimentos automaticamente. Ok. Eu acho que aqui, qual é o tipo, mesma coisa aqui, o processo dos juros, como funciona a carteira de investidor, tens vídeos ali no YouTube para ver aos montes e aqui no Instagram também, da Juscelia, no meu.
Tem muito conteúdo sobre a carteira do investidor, vão em carteira.bodiva.o e vão encontrar. Aqui, Depois tem aqui também a abertura de conta custódia no Standard Bank diga, foi suspensa. Qual foi a vossa análise? o que é que foi suspenso? Tem aqui alguém a dizer que a abertura de conta custódia no Standard Bank foram suspensas. Qual é a vossa análise? O que é que acontece? Eu não tenho essa informação sobre suspensão, mas houve uma normativa de que os bancos tinham deixado de fazer o processo de intermediação, né? E que tinham que passar para as corretoras ou as sociedades distribuidoras. Até Alguns bancos conseguiram abrir as suas sociedades distribuidoras a tempo, outros não. Alguns ainda estão em processo. No caso do Standard Bank, eles estão em processo da abertura de uma sociedade, corretora ou distribuidora, não sei exatamente. Só que não tenho muita informação sobre isto. Pelo facto deles já estarem no processo de negociação das obrigações da Sonangol antes. Então, eles ainda vão participar desse processo como Standard Bank, né? Ainda vão participar como Standard Bank. Isso foi dito, saiu lá essa instrução toda, porque eles já estavam envolvidos no processo antes. Mas depois desse processo inicial, nós vamos poder comprar com qualquer corretora ou com qualquer sociedade distribuidora. Só que estas são as instituições envolvidas no processo nesse período primário, né? Exatamente. Mas vai poder ser... só na oferta é que vocês precisam ter conta custódia na Áurea, no BFA e no Standard Bank. Exato. Depois, vocês vão poder comprar também no mercado secundário, né? Caso seja admitida a negociação. Vão poder comprar também na Bodiva, ok? Tal como fazem com os outros instrumentos financeiros que lá estão. Só que, lá está, vocês vão estar depois, ou seja, associados às condições que lá tiverem. Não é garantido que vão conseguir comprar ainda 10 mil kwanzas por obrigação. Aí já depende de como tiver o mercado. Outra coisa importante a ter em conta, provavelmente nessa fase, você já tem contas custódias no BFA Capital Markets e na Áurea. Porque, como passou o processo em que vocês vinham preencher o formulário, houve aqui uma transferência compulsória. E muitos, repararem, vocês têm duas contas custódias na mesma instituição, porque vocês preencheram um documento e mandaram, e depois já havia um processo de abertura de conta. E pior, existiu o processo de transferência dos ativos que tinham no Caixa Angola para a Áurea e foi numa nova conta. Se vocês abrirem a vossa carteira do investidor, vocês podem reparar que têm muitas contas custódias. Então tenham o cuidado de ir verificar para pedirem que se feche umas contas custódias, né? E se transfira os instrumentos para uma única, porque não tem necessidade de tu estás numa sociedade como, por exemplo, o BFA Capital Markets e tens duas, três questões lá. Tem uma questão do Rui aqui, para quem está a pensar nas suas opções de investimento, o que levaria o investidor a comprar as obrigações da Sonangol e não outro produto. É importante perceber que o Rui é CEO do BFA. Eu por acaso vi. Ela é do BFA Capital Markets. Não, é do BFA GA, não é do Capital Markets. Não é do Capital Markets é a distribuidora, ela é de GA. Ok. Eu vou responder aqui a questão sem fazer nenhuma recomendação, Rui. Rui é meu mentor, então não posso estar aqui a falar à toa. O que acontece? Por que uma pessoa ia preferir, levaria a investir nas obrigações da Sonangol e não num outro produto? Obviamente, a decisão de investir é uma decisão pessoal. Está aqui a me passar um avião que está a voar para Los Angeles. Vamos só... Nós estamos a ouvir. Mas consegue ouvir, né? Obviamente, a decisão de investimento é uma decisão pessoal, que vai depender muito dos objetivos de cada indivíduo, do perfil de risco, ok? E das próprias condições do investimento. Neste momento atual, nós olhamos para aquilo que é o risco envolvido nesse processo obrigacionista e olhamos para aquilo que é o retorno que ele paga. Comparativamente a outros produtos que o mercado oferece, a taxa de juros é relativamente mais alta. A barreira de entrada é mais baixa porque o valor a ter acesso também é inferior. É um instrumento de renda fixa que acaba muito ligado ao próprio perfil de investidor do angolano, porque o angolano é extremamente conservador e o angolano está sempre preocupado em receber juros no timing certo e tudo mais. Apesar de existir um risco por ser uma empresa, é uma empresa que é pública, então tem sempre aí o back do Estado no processo, mas acima de tudo é uma empresa que nos últimos 2 anos teve um lucro bom. No último ano a Sonangol teve um lucro na ordem de 1,2 mil milhões de dólares, que é
consideravelmente uma empresa que se considera saudável e o próprio risco envolvido no processo não é tão alto. Eu não recomendo diretamente que as pessoas invistam, mas eu recomendo que as pessoas olhem para este instrumento e comparem isso no mercado e possam validar aquilo que é a melhor opção para si no momento. Porque uma coisa que é boa hoje pode não ser boa amanhã. Daí também validar a importância de ter uma porta de entrada e uma janela de saída que existe aqui nesse processo, tá? Então é basicamente isso. Não é como se o Euclides e a Juscelia tivessem a dizer vão e investam na Sonangol. Mas não. Perceber o que Não estamos aqui a recomendar, atenção. Estamos só aqui a trazer alguns aspectos que vocês podem olhar de forma um pouco mais detalhada e ver se faz sentido para a vossa situação financeira atual. Exato. Tem mais aqui uma questão, Juscelia, que é, as pessoas estão perguntando se já podem solicitar a compra. Nessa fase já está aberta, desde hoje. Já podem. Desde as 8 horas de hoje já podem, ok? Desde as 8 horas até as 15 horas do dia 12, vocês vão poder fazer aí as vossas ordens de compra ou solicitar a vossa compra. Então, é por aí. E outra coisa, tenham noção de que independentemente das condições, sempre existe um risco no investimento. Então, vocês nunca querem ir, como se fala, all-in, né? Tudo no mesmo ativo. Existe um perigo grande nesses processos. Há quem, por exemplo, assumiu compromissos potentes por 4 anos a uma taxa de 14%, vamos supor assim, ou então de, sei lá, 5 anos a uma taxa de 15%. Provavelmente, se esse indivíduo colocou todo o dinheiro que ele tinha nesse instrumento e queira vender agora em mercado secundário, ele vai ter que vender muito abaixo do par ou muito abaixo do valor que ele comprou, porque ninguém vai querer pagar para ter, sei lá, 15% de juros, pagar 110 mil kwanzas. Então, ali tu podes não conseguir sair no processo. Então, independentemente do instrumento que tu tens à disposição, tu tens que entender, pá, se é renda fixa, eu quero também estar diversificado em renda fixa. Tá vendo? Eu não quero assumir compromissos que depois eu não consiga sair deles e depois eu não consiga gerir também da melhor forma possível. Então, prestem atenção a esses aspectos também, tá? Boa. E tem aqui a Carla a perguntar, vocês investiriam nas obrigações da Sonangol? É assim, eu tenho a minha carteira equilibrada e ainda tenho, sim, alguns objetivos de investir em mais renda fixa. Mas isso é de acordo à minha necessidade de compra, passa a minha carteira atual. Então, sim, eu vou adquirir porque, para aquilo que eu quero atualmente, face à minha situação, eu quero um pouco mais desses investimentos, ok? De renda fixa. Então... Muito simples, eu parto do princípio que eu invisto todo mês, Juscelia. Invisto cá fora, invisto em Angola todo mês. Se eu invisto todo mês e esse mês eu tenho um instrumento que me paga muito mais do que no mês anterior, obviamente que eu vou alocar, não tem aqui grandes segredos a fazer. Exatamente. Então, eu vou investir sim, o Euclides vai investir, mas lembrem que isso não é nenhuma recomendação de investimento, ok? Analisem também a vossa situação financeira, o vosso perfil, e vejam se realmente faz sentido para o vosso caso. Fantástico, Juscelia. Chegamos aqui já no nosso horário, respondemos tudo. Juscelia, queres falar um pouquinho do Branch com Finanças antes de fecharmos? Que eu não vou estar. Branch com Finanças? Olha, vai ser no sábado. Olha, já devem ter esgotado os ingressos, mas se tiver aí mulheres que querem organizar as suas finanças e também organizar um pouco mais a parte financeira. Bom, nesta edição é só para mulheres. Okay? Mas podem ainda... Tem também o programa Viver de Juros, ou tem aqui o programa do Euclides, que é o Caminho da Liberdade Financeira, que também podem aderir. Então, opções há muitas. Se fores mulher e queres tratar aí desta parte financeira, do teu negócio e das tuas finanças pessoais, nós estamos a preparar uma experiência incrível, vai ser no Intercontinental já neste sábado, e nós queremos receber aí muitas mulheres para trabalhar. Não posso falar muito, né? Porque eu quero deixar também a maior parte para o sábado. Não é separação, olha, os homens já estão aí, olha. Se fosse homem, podes ainda aderir ao Viver de Juros ou aqui ao programa do Euclides. Cabelo grande e make-up, não podemos entrar no sítio de gestão. Isso não está certo. Mas entendemos. Boa. Mas entendemos. Então, olha, quem mulher que quer ir ao programa da Juscelia, manda uma DM para a Juscelia para participar. No nosso caso, nós estamos com as inscrições abertas para a turma 4 da mentoria O Caminho da Liberdade Financeira, uma mentoria em que nós aprendemos a cuidar das finanças pessoais, investir em Angola e no estrangeiro, em todos os tipos de instrumentos financeiros que existem, e também falamos de negócios. E tudo da base ao topo. E para fazer parte, basta comentar aqui na live Liberdade e vais receber um link
para fazer a inscrição, ou o link da minha bio. O Branch com Finanças, vocês já sabem, eu não me deixaram entrar porque eu sou homem, mas aqui na mentoria todos... Mas olha, se ainda conseguirem, vão ao meu Instagram, aqui em cima, deve aparecer aí em cima, sigam e deixem uma mensagem que nós vamos depois ver se ainda será possível ou não, ok? E há aqui muita gente a dizer que chegou tarde, vamos gravar a live, Euclides? Não, vamos deixar gravada a live, vamos fazer agora aqui um post colaborativo para que a live esteja gravada, para que as pessoas possam ter acesso. Não se esqueçam, visitem a página da Juscelia para ver se conseguem ainda ingressos ao Branch com Finanças, e depois também a mentoria O Caminho da Liberdade, basta escrever Liberdade aqui. Infelizmente, qual é o preço do ticket do Branch com Finanças, Juscelia? Olha, o mínimo são 47.200, mas nós estamos com uma promoção, uma parceria incrível com o Unital Money, que eles estão a financiar 50% do ingresso. Então, quem ainda conseguir algum, né, hoje, paga metade do valor, que são 23.600. Ok, fantástico. No nosso caso, a nossa mentoria são 11 sessões com evento presencial, que eu vou sempre para Angola, e ela pode ser paga em duas parcelas de 160 mil kwanzas, ou em uma parcela única, claro, de 280 mil kwanzas. Então, se for para ti, se fizer sentido, estás aqui com os melhores e faz sentido para ti. Vamos juntos, sozinho é mais difícil. Juscelia, uma última dica, um último feedback? Invista em conhecimento, é isso que eu sempre recomendo. Quem não percebeu a live, revê a live. Não invistam só por investir, ou só porque é o que está a dar agora, ou só porque a Juscelia e o Euclides vão investir. Invistam porque se faz realmente sentido ou não para a vossa situação financeira. Essa live vai ficar gravada, revejam. Tem prospecto, tem bastante informação no site da Sonangol. Então vão lá, leiam, tirem mesmo um tempinho que é para dedicarem antes de investir. Apesar de ter começado hoje, só termina no dia 12 de setembro. Então ainda tem aí um longo de 3 semanas, se quiserem se informar um pouco mais. E até o dia 8, se quiserem alterar ou cancelar. Ok? Euclides, a nossa foto. Tem que fazer foto para não sair assim. Tem que tirar os comentários. Olha, façam um print também da live e depois partilhem nos stories para que mais pessoas possam ter acesso a esta live, ok? Façam isso então. Vamos fazer aquela foto. Queres que eu tire os comentários por um instante, Juscelia? Tira no instante. Como tu é que vais publicar, faz a foto e depois... Ok. Bora. Ok, perfeito. Boa. Acho que ficou bonito. Obrigada. Acho que ficou bonito. Deixa aqui agora. Pronto, foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês, tanto para mim como a Juscelia, certamente foi agradável. Todo meu. E se tiverem dúvidas, deixem no vídeo, tá? Ali no vídeo, e eu e a Juscelia vamos respondendo aquelas forem as vossas dúvidas sobre o processo, tá? Boa, perfeito. Isso, e tchau, tchau, até a próxima. Olha, aí também já o Rui ia falar do BFA. Para mais informações, info@am.bfa.ao. Então, podem mandar aí, podem ir aos sites do próprio BFA Capital Markets ou do BFA, do Standard Bank e da Áurea envolvida no processo, para que vocês possam então poder ter mais informações. Eu sei que alguns têm já simuladores, inclusive, em que vocês conseguem lá colocar o valor e ver quanto é que vão receber no final e qual é o valor líquido. Então, explorem isso, tá? Basta ir para os envolvidos, que é para ter acesso à informação. Exatamente, a informação é que não vai faltar. Então, pesquisem e vão atrás do conhecimento. Bye bye e até a próxima. Eu vou estar live de novo daqui a pouco, Juscelia. Então, um abraço para ti. Vou ficar agora aqui também para ver a live. Obrigada a todos. Tá. E agora vamos ficar aqui para a live do Euclides. Tchau, tchau. Pronto, foi uma live fantástica. Foi enorme. Já sabem, para participar na mentoria, basta escrever Liberdade nos comentários e vão receber uma mensagem direta com o link. Eu vou entrar agora live de novo às 20 horas e o resto é o resto. Tchau, tchau.